Muy buenas tardes, Boa tarde, amados amigos y hermanos amados presentes, amigos y los e que irmãos están en aqui otras presentes naciones, e ministros e suas congregações que estão em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E uma cordial saudação para o missionário Miguel Bermudes Marim. Leremos duas escrituras. Que estão na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Começando no versículo 13, que nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Se um testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. E o verso deste capítulo 3, verso 6. E do versículo 6 em diante diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem assentar-se, queiram ter a bondade. No programa divino, há 7 dispensações, as quais são a inocência no tempo de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, antes de pecarem. A segunda, a dispensação da consciência para o tempo de Sete. Depois, a terceira dispensação, a dispensação do governo humano com Noé. A quarta dispensação, a dispensação da promessa,
com Abraão. A quinta dispensação, a dispensação da lei com Moisés. A sexta dispensação, a dispensação da graça com Jesus. E a sétima dispensação, para o tempo final, depois de se completar a dispensação da graça. Em cada uma destas dispensações, há um trato de Deus com o ser humano. E de acordo ao programa divino para essa dispensação, é que Deus atua e cumpre as promessas correspondentes a essa dispensação. É a administração para cada etapa da família de Deus, da casa de Deus. Encontramos no tempo de Abraão que Deus lhe fez promessas. Mas a Escritura nos diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos diz que estas pessoas, no versículo 39, saludaram de lejos, que essas pessoas saudaram de longe estas promessas. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 39, disse: e todos estes 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, por exemplo, Abraão, ele recebeu as promessas da terra que Deus disse que lhe daria e para a sua descendência. Mas Abraão viveu como um peregrino na terra, sem alcançar a promessa. No capítulo 12 do livro de Gênesis nos diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, há uma bênção para aqueles que abençoam a Abraão e a sua descendência. E há também uma maldição para os que amaldiçoem Abraão e a sua descendência. Por isso você encontrará, ao longo da Bíblia, pessoas e nações que abençoaram Israel e receberam bênçãos. Também encontrará pessoas e nações que maldisseram Israel
E estes foram os que receberam a maldição, aqueles que amaldiçoaram Israel. Esta é uma promessa de Deus para Abraão e para a sua descendência. Portanto, há uma grande bênção para aqueles que ajudam aos filhos de Abraão. A Abraão foram feitas e dadas promessas de que receberiam o Espírito de Deus, a promessa de que receberiam a terra prometida, a promessa de muitas bênçãos. Temos a promessa dos filhos de Deus, dos filhos de Abraão, aqui na Escritura. E vamos ler isso para que tenhamos um quadro claro da descendência de Abraão. Na passagem que já lemos, em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 14 em diante, nos diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. No versículo 16 nos diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Ou seja, as bênçãos e promessas feitas a Abraão passaram a Cristo. Por isso é que Cristo também é chamado, em um de seus títulos, de filho, filho de Abraão. Ele é o profeta prometido no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, do versículo 15 a 19, onde Deus disse para Moisés: profeta como tu levantarei do meio do povo, e porei as minhas palavras na sua boca. Vamos ler diretamente aqui, para que tenham o quadro claro do que nos diz aí no capítulo 18 de Deuteronômio. E do versículo 15 ao 19 nos diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Todo profeta
que Deus encontramos enviou, colocado em sua boca, vemos que Deus colocou na sua boca, na sua alma e na sua mente su palabra para que a él sua hable. palavra, para que ele falasse ao povo. Por tanto, fueron Portanto, pequeños Mesías, eles foram pequenos Cristos, Messias, pequenos porque Cristos, Cristo lo que significa porque es o que ungido, Cristo significa é ungidos por el ungido, Espíritu de Dios, con el Espíritu os Santo. ungidos com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Encontramos que en quien se cumple Mas toda su plenitud, podemos ver que em quem se cumpre em toda a sua plenitude é no Messias Príncipe, no Cristo, no ungido, o Rei de Israel. se cumplió en su primera venida E lá na terra de Israel se cumpriu na sua primeira vinda y se cumplirá e se cumprirá também na sua segunda vinda. por eso Dios se pondrá Por isso é que puso su Deus palabra en la boca de Jesús, colocou sua palavra na boca de Jesus. de mí mismo. Ele dizia: eu não falo nada de mim Como mesmo. oigo al Padre Como hablar, eu ouço o así Pai yo hablo. falar, assim é como eu Como el Padre falo. me muestra, así yo hablo. Como o Pai me mostra, assim eu atuo. O sea que Jesús Ou seja, hablaba Jesus falava lo que el Padre o que o colocaba Pai colocava en su boca na para sua hablarle al boca pueblo. para falar ao povo. Así fue su primera venida, Assim foi a sua primeira vinda como o Filho do Homem. y así será. E assim também será no último Así dia. fue de edad en Assim edad, foi donde de era em Dios era, colocó quando Deus colocou cada mensageiro em cada etapa da sua igreja e colocou no coração, na alma, no espírito, na mente e na boca de cada mensageiro. Eles foram ungidos com o Espírito de Deus para falarem essa palavra criadora, e assim foi criada a era. E cada crente em Cristo foi colocado no corpo místico de Cristo, nesse templo espiritual. Ou seja, que cada filho de Deus, correspondente a cada era, nasceu na família de Deus. Um descendente do segundo Adão, que é também filho de Abraão, que recebe as promessas e se cumpre através dele. Deus as faz realidade com ele e com a descendência do segundo Adão, que são os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais herdam pela fé a promessa do Espírito Santo e todas as demais promessas as herdam pela fé. Agora vejamos o que nos disse. Nesse mesmo capítulo 3 de Gálatas, nos versículos 26 em diante, onde nos diz: em Cristo Jesus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E no versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Os crentes em Cristo são aqueles que pela fé herdam as promessas e são filhos de Abraão, como São Paulo nos disse,
y por consiguiente e, consequentemente, formam formam el pueblo de Dios o povo de Deus del nuevo pacto, do novo pacto, que es la iglesia que del é Señor a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Son los creyentes en Cristo, Os crentes em Cristo los que tienen são aqueles que têm esa bendición essa bênção de herencia de herança y son representados e estão representados em Isaac, el hijo de la libre, el o hijo filho da livre, a través de la o cual filho por meio de quem fue hecha la promesa, a promessa foi feita, para la cual, ou para quem porque le fue prometido a Abraham, a promessa foi feita, porque foi prometido a Abraão que ele teria um filho, y cuando o ya qual tenía esperou por 99 25 anos. E quando tinha 99 anos de idade, Deus lhe apareceu com os arcanjos Gabriel e Miguel. Os arcanjos dos capítulos 17 e 18 do Gênesis. E lhe confirmou a promessa do filho prometido, dizendo-lhe: por esse tempo, no próximo ano, terás o filho e o chamarás Isaac. Podemos ver que Abraão se manteve crendo. E a Escritura diz esperança contra esperança. Ou seja, ele estava esperando o que não podia esperar aos 99 anos de idade. E com uma esposa que já tinha 89 anos de idade. Porém, ele continuou esperando o que Deus havia prometido. Por isso, Isaac representa os crentes em Cristo, os quais herdam as promessas pela fé e, consequentemente, pela fé serão reis, sacerdotes no reino do Messias. E isso será para a sétima dispensação, a dispensação do reino. São promessas para os crentes em Cristo. E vemos na carta aos Romanos, no capítulo 4, nos versículos 13 e 14, o seguinte: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su descendencia, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela fé a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Isso quer dizer que os herdeiros são Cristo e os crentes em Cristo. Por isso é que, da carta aos Gálatas, no capítulo 3, e versículo 9, nos diz: de modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Son los que heredan de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. São os que herdam as promessas e por isso são co-herdeiros com Cristo de tudo que Cristo é herdeiro.
porque Cristo é o herdeiro de este planeta Tierra, deste planeta Terra, todo lo que tiene, com tudo o que ele con tem todo lo que tendrá. e com tudo o que terá. Él es el heredero también de Ele los é cielos, herdeiro também dos céus e da terra. y nosotros E nós somos co-herdeiros com ele. por lo tanto Portanto, todas las promesas dadas todas a as promessas dadas a Abraão hereda são herdadas pelo filho de Abraão, el Mesías de príncipe o Messias príncipe, como hijo de Abraham, como filho de Abraão. y la comparte esa herencia E ele compartilha essa herança en Cristo com os crentes em Cristo, bajo sob el nuevo pacto o que novo formará pacto. parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es su cuerpo místico de os creyentes, quais entram para formar parte da Igreja do Senhor Jesus la familia Cristo, de Dios, que é o seu corpo místico de crentes, descendientes de Dios, por eso son que hijos formam a família de e Deus, hijas de Dios. são os descendentes de Recuerden que Deus. cuando se usa la Por isso palabra são filhos e filhas de hijo Deus. o hija, Recordem que quando se usa a palavra filho ou filha de tal pessoa, de esa persona, y los descendientes é de alguém Dios son descendente dessa pessoa. los hijos e hijas E de os Dios, descendentes de los Deus creyentes são os filhos e filhas de Deus, são os crentes forman la iglesia sob o del novo Señor pacto, Jesucristo. Por eso os son quais formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que também são chamados família de Deus la familia e também chamados de la fe. família da fé. O sea que Quer dizer que la iglesia del Señor a igreja do Senhor Jesus Cristo es é la segunda Eva, a segunda Eva Cristo es e el Cristo, segundo o Adán, segundo Adão. y Cristo el Hijo de Dios Cristo, o Filho de se Deus, reproducen hijos e hijas de Dios se reproduz en y a través de em filhos la segunda e Eva, filhas que de es su Deus, iglesia. Así como dijo na e por meio da segunda Eva, que é a sua igreja. en San Mateo capítulo Do mesmo modo como Cristo nos falou 8, no capítulo 12 de São Mateus, no versículo si el 24, grano de trigo no cae en tierra y muere, onde disse: él solo queda. se o grão de Pero si cae trigo en tierra y muere, não cai na terra e morre, ele fica sozinho. Porém, se cai na terra e morre, muito fruto leva. cita, Repetindo essa citação, São João capítulo 12, versículo 24. de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Capítulo 12, verso 24 de San Juan. Cristo es el Na grano de verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. que nace Cristo é o grão de Cristo, el grano trigo de trigo, que tinha de morrer. de Pentecostés. E a igreja é a Y los planta granos de trigo de esa que planta nasceu de son Cristo, los o grão de creyentes en trigo, no dia de Cristo, Pentecostes. de etapa E os grãos de en trigo etapa, dessa planta são os crentes em Cristo, filhos e filhas de Deus, de etapa em etapa, porque o grão de trigo é Cristo, o Filho de Deus. E o que um grão de trigo produz? Mais grãos de trigo. Cristo, o grão de trigo, o Filho de Deus, produz mais filhos e filhas de Deus, que são os crentes em Cristo, através das diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo sendo o herdeiro dos céus e da terra, os crentes em Cristo são co-herdeiros com Ele, com Cristo, porque formam o corpo místico de Cristo e, consequentemente, estão formando a família de Deus, os descendentes de Deus que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, os quais nunca poderão se perder.
Ou seja, que jamais deixarão de existir. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Porém, não podem se perder da mão de Deus. Ninguém pode arrebatá-los da mão do Senhor. Foi isso que Cristo disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Quer dizer que tinham perdido a vida eterna. Tinham perdido a herança lá no tempo de Adão, mas serão restaurados fisicamente e espiritualmente. E são restaurados ao receberem Cristo como Salvador. E no reino do Messias, eu estarei com ele. Quem mais? Cada um de vocês também. Essa é a promessa. Essa é uma das promessas. Porque Cristo é o herdeiro do reino. É o herdeiro do planeta Terra. É o herdeiro deste mundo. E também dos céus e da terra. Portanto, de tudo o que Cristo é herdeiro, nós também somos. O Espírito Santo veio sobre Cristo quando ele foi batizado. Foi ungido com o Espírito Santo. E assim, cada crente em Cristo também tem a promessa de receber o Espírito Santo e de assim obter o novo nascimento. De tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são. E estes são os filhos e filhas de Deus, a família de Deus. Esses são chamados também de filhos e filhas de Abraão. Esses são os que estão representados naquelas palavras de Cristo quando disse: Deus pode levantar filhos de Abraão até mesmo destas pedras. Ou seja, daquelas pessoas que aparentemente não são dignas, como aquelas que se aproximavam para ouvir a Jesus e que também eram batizadas, e assim os gentios que também receberiam Cristo como Salvador. Nós fomos cortados da grande pedra que é Cristo. Por isso é que na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 4 ao 10, nos diz que nós somos pedras vivas. E somos pedras vivas colocadas onde? No corpo místico de Cristo, nesse templo espiritual. E Cristo é a pedra de ângulo, ou a pedra angular. Portanto, é importante que nós saibamos quem é que nós somos no programa divino, para podermos compreender o porquê nós estamos vivendo nesta terra. Nós estamos vivendo nessa terra porque Deus nos enviou com um propósito divino, para que nós ocupemos o nosso lugar no corpo místico de Cristo, nesse templo espiritual, e assim obtenhamos as promessas que nos correspondem para este tempo. Por exemplo, recebermos o Espírito de Deus, obtermos assim um novo nascimento e todas as demais bênçãos que Ele prometeu para nós, para este tempo e depois para o reino milenar de Cristo. Nós somos filhos e filhas de Abraão.
A promessa foi dada a Abraão e a sua semente, que é Cristo. E nós viemos de Cristo, a semente de Abraão, por meio do novo nascimento. Ou seja, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a descendência de Abraão, que vem pelo segundo Adão, por meio de Cristo, o filho de Abraão. Quer dizer que é a semente que entrou no novo pacto prometido em Ezequiel e em Jeremias. No capítulo 31 de Jeremias, do versículo 31 ao 36, foi onde Deus nos disse que Deus fará um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, esse novo pacto está unido ao sangue do novo pacto, que é o sangue de Cristo, o nosso Salvador. Por isso, Jesus disse na última ceia: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. São Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29. Assim, a semente de Abraão, sob o novo pacto, é a semente de Deus. São os filhos e filhas de Deus que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. O meu nome estava escrito eternamente no livro da vida do Cordeiro. E o de quem mais? O de cada um de vocês também. Por isso as palavras de Cristo se cumprem em cada um de nós, as quais foram ditas: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E aquelas pessoas que não queriam escutar, ele lhes disse: vós não podeis ouvir, porque vós não sois das minhas ovelhas. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Ou seja, que disse-lhes claramente: vós não sois de Deus. Estas palavras são duras, porém são verdade. Portanto, na quarta dispensação, a dispensação da promessa, é onde Abraão é o mensageiro, está recebendo as promessas. Por exemplo, a promessa da terra prometida, da qual nós também somos herdeiros. Por isso é que nós estaremos ali, como reis, como sacerdotes e como juízes, reinando com o Messias. De outra maneira, não poderíamos estar ali. E uma quantidade a mais de promessas que foram feitas para Abraão e a sua semente. Abraão também estará nesse reino messiânico e na eternidade. Portanto, é importante sabermos que as promessas foram dadas para Abraão e para a sua semente, que é Cristo. E que nós, consequentemente, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Cristo é herdeiro. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 14 em adelante diz: começando no versículo 14, nos diz: porque todos os que são guiados por o Espírito de Deus,
estos son Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque vós não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Luego, e o apóstolo São Paulo continua dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Del medio ambiente al problema de la situación que tiene. Aí está a solução para o problema do meio ambiente, para o problema da situação que o planeta Terra tem em todos os seus ecossistemas. No capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 15 em diante, nos diz que Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Ou seja, isto é pena de morte. E continua dizendo aqui São Paulo: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E a redenção do nosso corpo será a nossa transformação. Esta também é uma promessa divina para os descendentes de Cristo, os quais, por intermédio de Cristo e do seu Espírito, nascem de novo, nascem no reino de Deus. E como nascem no reino de Deus, são filhos do reino. E são o trigo da parábola do trigo e do joio, de São Mateus capítulo 13, do versículo 30 ao 43. E também são a boa terra, onde a semente, a palavra é semeada. E assim produz um por 100, um por 60, e outros produzem um por 30. Mas todos produzem, e produzem os frutos do reino. Estes são os herdeiros e co-herdeiros com o Filho de Abraão, Cristo o Salvador. Esses são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, representados lá em Isaac. Por isso é que São Paulo nos disse que somos filhos da promessa. E ele nos mostrou que nós estamos representados em Isaac. Somos os filhos da livre, como Isaac. Lá na quarta dispensação, no tempo de Abraão,
As promessas foram dadas para Abraão. Las promesas se cumplen en Cristo. E as promessas Él es se cumprem em el Cristo. mundo. Ele é o herdeiro do Él es mundo. el heredero de todas las Ele é o promesas. herdeiro de todas as promessas. E nós somos Coherederos con Cristo, co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador. Él es el que ha producido el nuevo nacimiento. Ele é quem produziu De personas que lo o recibieron novo como nascimento Salvador. em milhões de pessoas que o receberam como Salvador, Familia de Dios, que se tornaram parte da família de Deus, do corpo místico de Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o novo pacto. porque hablamos Por que nós falamos do nosso tempo y del tiempo de Cristo e do hacia acá, tempo de Cristo até hoje, cuando estamos hablando quando da nós quarta estamos dispensação, falando da del quarta tiempo dispensação, de Abraham, lá do tempo de Abraão? porque no nos quedamos solamente en la historia. É porque nós não ficamos somente na história, Pasamos nós passamos donde está el beneficio até onde está o de la benefício materialización de da estos materialização proyectos que van cumpliendo destas promessas que foram se cumprindo gradualmente, los descendientes de Abraham por la fe e que os descendentes de Abraão, pela fé, reciben as y recebem, se cumplen en ellos e se cumpre pasan neles, las diferentes etapas de la iglesia na medida em que del passam Señor Jesucristo. essas diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hijos de Abraham por la fe y Somos por consiguiente filhos de Abraão pela fé. hijos Consequentemente, filhos e filhas de Deus, el nuevo pacto sob o novo pacto, cubiertos con la sangre cobertos del nuevo com o pacto, sangue do la novo sangre pacto, de Jesucristo, que é o nuestro sangue de Salvador. Jesus Cristo, o nosso Salvador. El Antiguo Testamento tiene los tipos y figuras, O Antigo Testamento tem os tipos e modelos do Novo o Testamento. sea que Quer dizer que lá estava o Cordeiro Pascual, que es tipo y figura que é de Cristo, tipo e modelo de el Cristo, Cordero de Dios que o vendría, Cordeiro que de quitaría el Deus pecado que del mundo, viria como presentó. e tiraria o Cristo pecado do Jesús mundo, te dijo, "He aquí, como João el Batista o Cordero de apresentou. Dios que quita el pecado Quando del ele viu mundo". Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antiguo pacto, O Antigo Testamento sob o Antigo Pacto, los tipos y figuras. lá tem os tipos e El Nuevo figuras, Testamento os tiene modelos. la E o realidad, Novo lo Testamento que tem aquilo a representó realidade. está O que hecho aquilo realidad representou, en el Nuevo Pacto, en que el Nuevo está Testamento. feito uma realidade no Novo Pacto, no Novo Testamento. Portanto, o apóstolo Paulo que estamos nos disse que nós estamos sob melhores promessas que do que los aqueles vivieron que viveram en el antiguo pacto, no en el Pacto Antiguo Antigo, Testamento, no Antigo en Testamento, las dispensaciones pasadas. nas dispensações Ellos passadas. tenían el tipo y Lá figura, eles por eso tiveram tenían que estar o tipo efectuando e modelo, sacrificios de animalitos. e por isso tinham Ahora tenemos de estar realizando la sacrifícios de realidad, animais. aquello que fue tipificado, Porém, agora nós temos a aquel realidade, sacrificio, lo cual aquilo que foi representado naqueles sacrifícios, ahora tenemos a Cristo, que representava el Cristo. Cordero de Dios. Agora nós temos Ahora Cristo, tenemos a Cordeiro de Cristo, el macho Deus. cabrío de la expiación. Temos Cristo, o bode da expiação. Agora nós temos Cristo, o Salvador Salvador das nossas almas, de nuestras almas, el Rey o Rei de nuestras almas, das nossas almas, el Rey o Rei de nuestras vidas. das nossas vidas. Y en el milenio, E no milênio, nós estaremos com Ele reyes y sacerdotes, aqui na terra, como reis e sacerdotes. estaremos hablando E estaremos falando mais abertamente do milênio estaremos hablando de la quando estivermos falando dispensación, da sétima que es dispensação, la dispensación de los que é a reyes, dispensação do reino. el reino milenial. O reino milenar, Cristo estará como león onde de la Cristo tribu estará de Judá. como leão da tribo de Judá. Y entonces tendremos Então al león nós teremos de la tribu de o Judá, leão da Cristo tribo de reinando Judá, Cristo reinando sobre Israel e sobre todas as nações, como coherederos
de Cristo, E nós estaremos no reino sacerdotes y jueces, como co-herdeiros de Cristo, o sea que como la reis, nación sacerdotes e juízes. de la Iglesia Isso del quer Señor dizer Cristo, compuesta por los creyentes en Cristo, es que más grande a bênção da Igreja do Senhor Jesus Cristo, de imaginar. que está composta pelos crentes em Y Cristo, están escritos é muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. desde antes de la fundación del mundo. E eles estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por mera casualidad. Ou seja, que nós não estamos aqui na Terra por mera casualidade. Para nosotros No programa divino, aparecer. esse era o tempo para nós Allá aparecermos. en el- Embora tenha havido um problema lá no Jardim do y Éden, estamos aqui comiendo nós del estamos árbol de la vida, que e estamos comendo da árvore da vida, que é Cristo, o nosso Salvador. tipifica, Comer significa crer, acreditar. Por exemplo, quando uma pessoa creer algo, não quer crer em algo que outra pessoa tenha dito, muchos dicen eso, yo no muitas lo como. pessoas dizem, eu não Yo no me voy a como comer. isso, eu não engulo isso, Ahora, eu não vou engolir hay isso. muchos que Porém, han escuchado la predicación tem del muitas Evangelio pessoas que ouviram a pregação do Evangelho de esa manera. e também pensaram desta No se maneira han comido e não comeram palabra que es a Cristo, palavra que é Cristo. no han recibido a Cristo como Não Salvador. receberam Cristo como seu Salvador. Portanto, Perdiendo la oportunidad essas pessoas estão perdendo a oportunidade da vida eterna. de este pan vivo. Cristo disse: aquele que coma deste pão viverá eternamente. E ele disse: eu sou o pão da vida. Por tanto, Portanto, Él es el pan de vida. ele é o pão da Él es el vida. árbol de la vida. Ele é a árvore da Dice vida. Apocalipsis, Conforme Apocalipse nos que diz, dará ele nos dará a comer da árvore da vida, el cual que é es Cristo. Cristo. Por tanto, Portanto, es importante que é sepamos, importante que nós saibamos, conozcamos todas que estas conheçamos todas estas coisas cosas de la palabra de Dios. da palavra de Deus. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. dice, Apocalipse "El que capítulo tiene 2, versículo 7 nos diz: oiga, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às que igrejas. venciere, le daré Aquele a que comer vencer, del árbol de la vida. Eu lhe darei a comer da árvore da El que vida. quiera comer del árbol Lhe dará a comer do de la quê? vida, el A cual comer está en da medio árvore da vida, del paraíso de a Dios. qual está no meio do paraíso de Deus. E essa árvore é Cristo. También dijo, Recordem que Cristo disse também: la vid verdadera, eu sou a videira verdadeira. diciendo que él es un Não árbol estava de uva, falando que ele era uma árvore de uvas, sino que él mas es estava dizendo que ele é de vida eterna. a videira de vida eterna. Él es A videira que dá o la espírito vida e vida del ser humano. para o ser humano. También él dijo, Ele disse também: el que tenga sed, aquele venga a que mí. tem sede, venha a mim e beba. Esto dijo del Espíritu E isto ele falou do Espírito que habían de recibir, que haviam de que creyeran receber en él. as pessoas que creriam No nele, había venido el Espíritu Santo, pois o porque Espírito todavía Santo él ainda não no tinha había sido vindo, glorificado. porque ele não tinha sido Eso está por glorificado. Juan, capítulo Isso está 7, em São João, no capítulo 7, do versículo 37 al ao 39. 29. Él es la fuente Ele del é agua a de la vida. fonte da água da vida eterna. Por tanto, Portanto, es importante que é importante que nós entendamos entendamos todos estes símbolos, esses tipos e não modelos, estar pensando para não estarmos que pensando el árbol de la vida es un que a árbol árvore da literal. vida é uma árvore literal. Puede haber un árbol literal Não pode haver uma árvore literal que dê vida eterna. también de vida eterna.
e que Cristo também dê vida eterna. Há somente um que dá vida eterna, e é Cristo nosso Salvador. Por isso a árvore da vida, lá no Jardim do Éden, era Cristo. Cristo é quem tem a exclusividade da vida eterna. O que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. Assim nos diz no capítulo 6 de São João, versículos 39 e 40. Ou seja, Cristo é a pessoa mais importante dos céus e da terra. Em Cristo, Deus estava e está em toda a sua plenitude, porque Jesus Cristo é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por isso Jesus dizia, o Pai e eu somos um. Quem me viu, viu o Pai. São João, capítulo 10, versículo 30. E São João, capítulo 14, versículo 6 em diante. De modo que o principal personagem ao longo de toda a Bíblia é Cristo nosso Salvador, o qual dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. São João capítulo 8, versículos 56 ao 58. Recordem que ele é o anjo do pacto, aquele que deu todas essas promessas para Abraão, aquele que também falou com Adão. Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que aparecia para os diferentes mensageiros de Deus, desde Adão e daí em diante. Também é chamado Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E como estaria? Em Espírito Santo. Porque ele é o anjo do pacto no meio da sua igreja. Neste tempo final, finalizando já finalizando a dispensação da graça, a sexta dispensação, na qual nós ainda estamos. E nesse entrelace, se entrelaçará a sexta dispensação com a sétima dispensação. Por isso, através do estudo das dispensações, poderemos ver que uma dispensação se entrelaça com outra dispensação. Podemos ver também que há mensageiros dispensacionais, que são 7 mensageiros dispensacionais para as 7 dispensações. Esses são os maiores mensageiros, os profetas maiores prometidos na Bíblia. E estes são os que introduzem cada dispensação, a dispensação que lhes corresponda, e aparecem no final da dispensação que está terminando, quando falta pouco, e começam com a sua mensagem a introduzir uma nova dispensação. Por isso vemos Jesus Cristo falando de uma nova dispensação, quando ele daria o Espírito Santo para os crentes e onde seria formada a igreja do Senhor Jesus Cristo, e assim por diante. Estava introduzindo uma nova dispensação, estava colocando a plataforma e ao mesmo tempo estava preparando tudo
para o final de la dispensación da dispensação de la ley. da lei. A quarta dispensação, a dispensação da promessa, da qual o seu mensageiro foi Abraão, o pai da fé. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe e lhe limpe de todo o pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em você. E assim você entre para formar parte da casa de Deus sob o novo pacto. A casa de Deus do Novo Testamento, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, assim você seja colocado no reino de Deus, no reino de Cristo, se torne um filho ou uma filha de Abraão. E, por consequência, uma filha ou um filho de Deus. Tudo isso por intermédio do segundo Adão, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Daremos oportunidade para as pessoas que ainda não receberam Cristo, para que venham até aqui na frente. As que estão aqui presentes e aquelas que estão em outras nações podem chegar até aí na frente onde se encontram, para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todos aqueles que estarão recebendo Cristo como Salvador. Vamos aguardar alguns minutos. Em seguida estaremos orando por todas as pessoas que estarão recebendo Cristo nas diferentes nações nesta ocasião. Lembrem-se de que a única esperança para o ser humano é Jesus Cristo. Não há outra esperança para o ser humano. Não há outra esperança de vida eterna para o ser humano, com exceção de Jesus Cristo. Ele é o único que tem a exclusividade da vida eterna para compartilhá-la com todos aqueles que o recebam como seu Salvador. Cristo, numa ocasião, no capítulo 5 de São João, disse para aquelas pessoas que não queriam vir a Ele: e não quereis vir a mim, para terdes a vida eterna. Viram? Os que não querem vir a Cristo não querem ter vida eterna. É porque não sabem a importância da vida. Não se deram conta de que esta vida terrena é temporária. Nós a temos com o propósito de que façamos contato com Cristo e Ele nos dê a vida eterna. Por isso nós temos de aproveitar o nosso tempo enquanto estamos vivendo nesta terra, para estarmos bem agarrados de Cristo, para que Ele nos guie. E para aqueles que o recebam como seu Salvador e que não tinham recebido, Cristo lhes dê vida eterna, porque pessoa alguma pode dar vida eterna ao indivíduo, senão somente um. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. E em todas as nações podem ficar em pé também para orarmos pelas pessoas que vieram a Cristo nas diferentes nações, com os nossos olhos fechados e rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o nosso pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, venho a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador nos diferentes países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos os que estão recebendo Cristo como seu Salvador nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Dou testemunho público da minha fé em Ti, reconhecendo que sou pecador e que necessito um Salvador, um Redentor. Senhor, eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver contigo eternamente no Teu reino. Senhor, salve-me, torne uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver contigo eternamente no Teu reino. Salve-me, Senhor. Torne uma realidade em mim a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Em cada país, e deixo em cada país o ministro correspondente para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo aqui o ministro correspondente, o reverendo José Benjamin Pérez. No próximo domingo estaremos falando da quinta dispensação. A dispensação da lei. O sábado. Sábado da quinta e o domingo da sexta dispensação. No sábado estaremos falando da quinta dispensação e no domingo da sexta dispensação. Próximo domingo. Para o próximo domingo, o reverendo José Benjamin Pérez lhes anunciará, então, os temas dos próximos domingos. Ele está dizendo que no sábado será a quinta dispensação. E no domingo, o tema será a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, pois será Semana Santa. E começará com o domingo, chamado Domingo de Ramos, porque as pessoas lançavam ramas de palmeiras enquanto Jesus estava entrando em Jerusalém. De modo que nós teremos esses temas. E depois, o sétimo tema será a sétima dispensação. Depois faremos um resumo de todas as dispensações mostradas. Nós estamos tocando assim bem superficialmente
nesses temas, dispensaciones, pero nestas dispensações. algún día Porém, algum dia las vamos teremos a tener, a hablar e falaremos mais profundamente para todos ustedes. para todos Ahora es vocês. solamente Agora é somente superficialmente, estos temas onde estamos falando desses de las temas 7 dispensaciones. das 7 dispensações. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e Continúen guarde. pasando una tarde Que feliz, todos llena de continuem bendiciones de desfrutando de uma tarde feliz, Cristo, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.